E aí, Val, E aí, Dani? estamos aqui. Já tem alguém aí assistindo? Como é que tá, pessoal? Estamos aqui para mais uma live. Esperando as pessoas chegarem. É isso aí. Opa, o pessoal tá chegando. Boa noite. Boa noite, Ângela. Boa noite. Vamos aguardando aí o pessoal chegar, a gente já começa. Gente, se Esquentando os vocês ouvirem um motores. barulhinho de criança, por favor, não se assustem. Né, Estamos aqui Dani? com a mãe mais fresca da Ferolab. É, é isso E para dar mesmo. certo de ter a honra da presença da Val aqui essa semana, a gente precisou trazer visita, uma visita de 8 meses, lindinha. É, nós temos uma bebezinha aqui no ambiente, então pode ser que vocês ouçam Um um chorinho. barulhinho, um chorinho, mas a vida de mãe, que é líder, que é profissional, é assim, né? A gente concilia tudo. Eu tenho a sorte de ter o apoio que eu tenho aqui na Ferolab, tanto que ela está aqui comigo. É. Então, se ouvirem, por favor. E tá um cheirinho de nenê, né? Vocês Tá. estão sentindo? Tá um cheirinho de nenê no escritório inteiro. Uma delícia, uma Uma delícia. delícia mesmo. Então, talvez a gente tenha uma participação especial, né, Val? Quem esperar até o final, quem sabe, né? E aí, meninas, começamos? Então, vamos lá. Val, a gente então vai conversar aqui hoje sobre a liderança, sua formação e a área de aprendizagem nas organizações. Sim. Então, a semana passada nós tivemos como convidado o Matheus Cardoso, na retrasada a Digenane Rocha, a DJ, e hoje a Val, que faz a gestão aqui na Ferolab dessa área de consultoria estratégica. Então, antes da gente começar, Val, e até para ir esquentando os motores, conta um pouquinho para a gente o que é esta área de consultoria estratégica aqui na Ferolab. Sim, é importante a gente falar o que é a consultoria, porque a Ferolab é uma grande consultoria, Claro. né? E a nossa área de consultoria estratégica é responsável por apoiar as áreas de aprendizagem, o próprio RH, em repensar o seu modelo de atuação, um novo posicionamento, com mais mindset digital, a desenhar programas customizados que demandem um mergulho profundo, né, no conhecimento do negócio, a pensar em arquitetura de educação, competências, né, as novas capabilities, que a gente tem usado esse novo termo. Então, todas as questões estratégicas do desenho da aprendizagem e das questões de competências e talent, a nossa área de consultoria estratégica apoia. Apoia. E por que área de aprendizagem e não área de RH ou educação corporativa? Essa é uma questão interessante, porque muitos clientes têm perguntado, né? Qual o melhor nome? É universidade corporativa? É educação corporativa? Nós gostamos de falar aprendizagem, e por alguns fatores. Um deles é que quando a gente fala de aprendizagem, a gente traz a responsabilidade para quem aprende, para quem busca o seu aprendizado. E nós acreditamos muito no protagonismo e na responsabilidade, na autorresponsabilidade de quem é responsável por sua carreira, pelo seu próprio aprendizado. Então, nada mais justo do que chamar essa área como uma área de gestão e facilitação da aprendizagem, não mais educação como era antes, né? Que ele empacotava, construía suas soluções e entregava para alguém. Hoje é muito mais responsabilidade de quem aprende a buscar o seu próprio conhecimento. Perfeito, muito bom. Bom, então nós vamos falar sobre essa área de aprendizagem e como ela pode apoiar a liderança nos seus desafios atuais, tanto no acolhimento como no desenvolvimento da liderança do futuro e na formação dos líderes que impulsionam a transformação do negócio. Então, Val, queria começar a nossa conversa então falando um pouco sobre o papel dessa área de aprendizagem nesse momento de transformação digital. A gente tem falado desde a primeira live muito nessa questão da era da transformação digital. Em alguns momentos parece que a gente está... tudo que a gente permeia fala disso, sim, porque este é o momento que a gente vive hoje, não é o futuro, este é o momento. Estamos na era da quarta revolução industrial, na era da transformação digital. Então, vamos conversar um pouquinho sobre o papel dessa área de aprendizagem nesta área de transformação digital. É fundamental. O que a gente tem trazido muito para os nossos clientes, para as pessoas com as quais a gente conversa, é que
O primeiro passo é a área de aprendizagem se transformar. Não dá para a área de aprendizagem ajudar a organização se ela primeiro não fizer uma transformação interna. E essa transformação passa por assumir um novo posicionamento, que é como área responsável por impulsionar as transformações que o negócio precisa. A gente já viveu no passado recente, né? Na verdade ainda vive uma corrida do RH para se tornar um RH estratégico. Sim. Né? Se aproximar dos objetivos estratégicos do negócio, se apropriar desses objetivos. Cada vez mais, isso é muito bom, mas cada vez mais em clientes a gente vai conversar com o líder da área de aprendizagem, da área de RH, e a gente ouve o líder falando sobre os desafios do negócio, apresentando com muita propriedade, mas isso não era uma realidade até pouco tempo atrás. E a gente sabe que algumas empresas ainda estão em busca desse desafio. Sim. Então, dentro de um cenário onde as empresas estão buscando atuar de uma forma mais estratégica, as áreas de aprendizagem, vem um novo desafio, que é o que a gente chama de um novo salto. Novo salto. E esse novo salto é buscar atuar com o mindset digital através de uma visão quase de futurista. Uhum. E aí eu vou lembrar um pouquinho do que a DJ falou lá na primeira live, que ser futurista não é prever o futuro, mas é saber usar ferramentas de exploração de futuro para identificar tendências, identificar futuros competidores para o negócio, identificar como vai ser o futuro do trabalho, quais competências são necessárias para esse futuro, dentro desse futuro do trabalho. E que tecnologias permeiam tudo isso, né? Como essas tecnologias vão ajudar não só a área de aprendizagem, mas também as áreas de negócio dentro da organização. Muito bom. Então, e aí, para a gente dar esse salto, né, esse novo salto, as áreas de aprendizagem precisam, então, mudar o mindset, certo? Sim, e incorporar definitivamente o mindset digital. E aí é sempre bom lembrar, né, gente, que mindset digital não tem nada a ver com digitalizar o treinamento, nem comprar um LMS. Claro que, em algum momento dentro desse processo, sim, em algumas situações, alguns treinamentos serão, algumas partes do treinamento serão digitalizadas, mas não se trata disso. A gente está falando de algo muito mais amplo. A gente está falando de cultura, né? E quando a gente fala de cultura, é criar uma cultura, fomentar uma cultura que envolva inovação, coragem, protagonismo, aprendizagem contínua, né? Claro. Que nós estávamos falando hoje à tarde. O lifelong learning. E há sempre inovação, né? Sim, inovação sempre. A questão da cultura é importante. O protagonismo que nós falamos é trazer a responsabilidade para o aprendiz, né? Ele assumir a sua própria carreira. E como que a gente faz isso? Dando ferramentas. Tem coisas simples, como implantar uma autoinscrição. Parece a coisa mais simples do mundo. Mas quando você implanta um processo que envolva autoinscrição, você está dando à pessoa a oportunidade de escolher aquilo que ela quer aprender. Né? E isso mexe em todo o processo da área de aprendizagem. A gente está falando de utilizar processos ágeis, não só na entrega das ações de aprendizagem, mas também dentro do seu processo interno, no desenvolvimento de soluções, na facilitação dos processos de aprendizagem. Aí incluído o próprio Design Thinking, né? Claro. Que a gente vem falando, a terceira vez que a gente cita Design Thinking, Design mas Thinking é fundamental. Você hoje, inclusive, trouxe a questão fundamental do Design Thinking como ferramenta para se colocar o usuário no centro do processo. Sim. E, de novo, eu sou muito insistente com a questão do protagonismo. O usuário no centro do processo é uma via de mão dupla. Colocar ele no centro, entender suas necessidades, oferecer experiências de aprendizagem aderentes à necessidade e ao gosto dessa pessoa por aprendizagem, mas também dar autonomia, cobrar responsabilidade, deixar ele responsável pela sua própria carreira. Então tem os dois lados aí da moeda e os dois são fundamentais dentro desse modelo. Eu gosto quando você fala também da oferta de aprendizagem ser aberta. Sim, o máximo possível, porque a gente tem os modelos Netflix, né, modelos Spotify, eu sei que são grandes referências e que muita gente está buscando, mas é isso mesmo, é você ter uma grande oferta, um grande portfólio de aprendizagem disponível para todos os interessados,
para que cada um busque o seu aprendizado, crie as suas próprias trilhas e busque e faça a sua experiência de aprendizagem da melhor forma possível. Por isso que a Babi, que está aí, já vi que já chegou, fala tanto pra gente. A Ferolab é uma plataforma de aprendizagem, né? Ela trouxe esse... E ela pega no nosso pé, ela não só trouxe o conceito, como ela pega muito no nosso pé pra gente dizer, somos uma plataforma, porque uma plataforma é isso, né? Que oferece ações em todas as searas possíveis, né? Sim. E blended. Né? Blended. E aí, sendo uma plataforma, é nossa responsabilidade ajudar o nosso cliente a também atuar dessa forma. Né, a também pensar com esse mindset de construção de portfólio, de um portfólio blended, que aqui dentro desse mindset digital, é muito importante lembrar que presencial continua muito legal, gente, não tem problema nenhum ter treinamento presencial. Contrário, muito né? pelo contrário, o treinamento presencial ele ganha força porque ele é o momento da troca da experiência, da resolução de problema de negócio. Ele é o momento da experiência imersiva de aprendizagem mediada aí por uma tecnologia, uma realidade virtual. A realidade aumentada pode também ser feita de forma online, mas no momento presencial ela é muito interessante. A gente tem feito realidades aumentadas com arte e tecnologia em sua potência máxima, né? E tem sido incrível. Então, o mindset digital passa por tudo isso e não só ter treinamento, aprendizagem online. Isso é só um pedacinho desse mindset que é muito mais amplo. E nessa perspectiva de mindset digital ainda entra aquele questionamento que nós temos ainda muitos clientes que pedem trilhas de 3 anos, né, estáticas, com os temas já pré-definidos, ou mesmo que ainda falam em montar suas universidades corporativas, né? Parece tão desconectado, né? Como é que você vai você vai já pensar em temas para os próximos 3 anos consecutivos, né? É muito complicado num cenário como que a gente vive, que o termo VUCA né, ainda é tão atual, né, de um ambiente tão intenso, com tanta mudança. Então, o que a gente acredita, né, Dani, é que é muito melhor se pensar num portfólio de experiências com temas, com possibilidades de aprendizagem, diversos formatos. Nós somos blended, sim, nós somos blended, né? Yes, nós somos blended. Yes, nós somos blended. E no lugar da antiga trilha, né, do antigo programa estático, né, da grade. O nome grade ele é feinho, mas ele ainda existe, né? Sim. Mascarado com outros nomes bonitinhos, mas no fundo a grade está ali. Tá ali. E a gente não acredita mais nisso. A Desirê, oi Desirê, está perguntando aqui pra gente se a gente pode falar um pouquinho mais sobre o blended. Sim, o blended ele permite que você utilize diversos formatos de aprendizagem numa mesma experiência. E nós acreditamos e nós utilizamos nas nossas soluções. A gente tem o modelo que a gente utiliza, que é o modelo Hub, que ele utiliza várias metodologias, como as 6 disciplinas, que é a metodologia que a Ferolab prega no Brasil, informal learning, formal learning, online, offline, ou seja, quando você vai juntando a gamification, quando você vai trazendo uma série de formatos, esse é o blended. E dentro e fora de sala de aula, né? Sim. Então o blended ele pode ser as oportunidades de aprendizagem virtuais, elas podem ser disponibilizadas antes, durante e depois da experiência vivencial, que a gente está aqui afirmando que a gente não abre mão. E na experiência vivencial, a gente usa a tecnologia muito e cada vez mais. O celular não fica fora da sala, ele fica dentro, né? Hoje mesmo eu estava numa reunião e uma das pessoas falou, mas não dá para a gente pedir para eles deixarem o celular numa caixinha? E a gente falou, não, é lá dentro mesmo. E se ele tiver que ver um e-mail... ou responder um WhatsApp, a gente prefere que ele responda ali rápido, fique preocupado e continue conectado com a gente. E a gente também vai pedir de vez em quando esse celular para uma pesquisa, para algum tipo de informação, para um trabalho que a gente vai fazer ali rapidinho, utilizando alguma metodologia ágil. Então, é nessa perspectiva. E falando do celular, é uma tendência cada vez mais forte, o mobile sendo usado como ferramenta de aprendizagem, né? Que é a aprendizagem na ponta dos dedos, né?
Isso é, inclusive, nas Na escolas. educação básica, muito usado, muito usado. Inclusive, dentro do contexto do Bring Your Own Device, que é, a gente não precisa necessariamente garantir que o funcionário tenha um celular corporativo. Hoje, eles querem aprender um dia mais fácil, mesmo que ele tenha que usar o seu próprio celular. Às vezes, através de um aplicativo que ele baixa no celular dele, de um podcast, que muitos líderes, a gente está falando aí do líder, vem ouvindo no carro e que funciona super bem. Então, o Blended é isso, é você enxergar as melhores possibilidades dentro do público que você tem também. Né? É isso aí. Mais uma aqui, olha. Como podemos fazer da Sinara, oi Sinara, como podemos fazer para o treinamento se dedicar, para o treinando, desculpa, se dedicar de fato no treinamento online? Aí a gente tem a questão do engajamento, né? Porque existem alguns fatores aí. Quando a gente tem uma oferta que é relevante, que tem conteúdos que são realmente conectados com a estratégia do negócio, com os desafios das áreas e dos profissionais, e a gente consegue fazer um trabalho bacana de engajamento, isso flui naturalmente. A pessoa que é responsável pelo próprio aprendizado, ela vai buscar. Ela vai se interessar e ela vai fazer aquele treinamento que ela precisa. Então, eu acho que tem dois lados aí. Tem você ter um conteúdo e temas que são relevantes para a vida dela, para o trabalho dela, que ela reconheça que vão fazer diferença, né? E tem trabalho, sim, de engajamento, de comunicação, que são estratégias que a gente utiliza muito na implantação de modelos de aprendizagem corporativa e que ajudam as pessoas a conhecerem qual é a oferta da área de aprendizagem. Né? Mas dificilmente isolado, sabe? Sim. A gente entende que ele deve ser somado com outras ações. Aí o engajamento, sem dúvida, é maior. Né? E ele vai vendo sentido naquilo que ele vai fazendo. Eu vou provocar a Val para responder mais uma, e aí a gente volta um pouquinho a esse aprofundamento, que a gente nem entrou a falar de liderança ainda. Né? Deixa eu ver... Vamos ver, a Camila está dizendo aqui, ó. Isso aí, não podemos afastar a tecnologia dos nossos gestores e sim aproximá-los da área de treinamento por meio da tecnologia. É isso aí. A DJ precisa ter valor para o profissional. É exatamente sim. Isso aqui que a gente está falando. Legal, muito bem. A Sinara concordou. Que bom, Sinara, estamos juntos. Então, bom, e essa nova atuação, Val, então, dessa área de aprendizagem corporativa, como é que ela apoia a organização como um todo, e incluindo a liderança? Porque até agora a gente falou de uma atuação da área de aprendizagem, né, Dani, que é transversal. Não importa se ela está fazendo uma oferta para um líder, para um público técnico, para um alto executivo, né? Esse agora tem que ser o DNA da área de aprendizagem, do seu novo posicionamento e da proposta de valor que ela tem para a organização. Mas quando a gente fala da liderança especificamente, a gente estava até discutindo aqui, brincando antes, porque se a área de aprendizagem impulsiona essa transformação, quem faz a transformação de fato? É a liderança. A liderança é toda a liderança junta que faz o negócio se movimentar, que traz o resultado, que conduz os times nessa obtenção de resultado. Então, a liderança ela tem um papel fundamental em realizar a transformação que a área de aprendizagem e o RH procuram impulsionar. Então, é fundamental atuar junto com a liderança e dar as ferramentas, instrumentos para que a liderança realize essa transformação. Legal. E, bom, se a gente pensar na questão do mapeamento das competências necessárias, como é que você vem fazendo isso na tua área aqui dentro? Porque quando a gente fala em competência, né, a gente usa, eu falei ali um pouco mais atrás, que a gente usa muito o termo das as capabilities do futuro, né? E aí alguns clientes perguntam, gente, mas isso aí não é competência? É competência também. Eu até vou continuar falando competência, porque eu acho que é um termo que as pessoas conhecem e estão mais acostumadas. Mas é fundamental, quando a gente fala de competências, pensar no que é necessário para atender os desafios de hoje, que a gente tem uma liderança que está aí, os desafios que estão aí e precisam ser supridos, mas mais importante que isso é mapear os desafios para o futuro. Né? Por isso eu trouxe lá no início o link com a estratégia do negócio, com os desafios de transformação,
qual que é o caminho que esse negócio precisa trilhar para sobreviver, né, para se manter relevante. E aí, dentro desse contexto, desse mapeamento, é que a gente vai identificar o que precisa de transformação, quais são essas competências e como a gente monta uma estratégia de desenvolvimento da liderança a partir dessas competências de futuro muito mais com peso, né, com a mão um pouquinho mais pesada nesse aspecto do que naqueles desafios que a gente já vive hoje. E você fala para mim da questão de peso e de talvez ser o momento de pegar numa questão mais dura, que é olhar para essa liderança atual e ver se de fato é a liderança que vai impulsionar a organização para esse futuro desejável. Sim, e esse é um papel que a área de aprendizagem assume nesse novo posicionamento, que não é um papel gostoso de se realizar, mas que é necessário, que é questionar o negócio, a liderança que a gente tem hoje, a estrutura que a gente tem hoje, é a liderança que vai entregar essa transformação. E aí, a gente, pensando de forma prática, a gente trabalha muito com ferramentas e soluções até para avaliar a prontidão dessa liderança, né? Existem assessments de mercado, a DJ até falou de alguns, falou do LPI, que é um dos assessments que a gente trabalha, mas existem diversas formas de se avaliar a prontidão dessa liderança para essas competências de futuro. E uma vez tendo analisado essa prontidão, é hora de se decidir. A gente vai montar uma estratégia de desenvolvimento para aqueles que estão conectados com esse novo desafio, com esse novo momento, e quais as ações que são necessárias serem tomadas uma vez que essa mapa de prontidão foi criada. E aí, no caso dos líderes do futuro, como identificar e acolher essas pessoas na organização? Porque podem ser até mapeados quem serão esses líderes do futuro, talvez os que não serão os líderes do futuro, mas estes que foi detectado que serão, que possuem as tais competências ou capabilities necessárias, como é que a gente faz para esse cara de fato liderar o futuro? E é o famoso high potential, né? E a gente ouviu semana passada o Matheus, que ele é um exemplo de um líder do futuro, que não está, infelizmente, nas nossas organizações, ele está desenvolvendo um projeto. E ele não está no futuro, ele já está no presente, né? Ele já realiza o futuro hoje. É verdade. E eu acho que o principal ponto, quando a gente está falando desses líderes do futuro, é criar um ambiente, Dani, que permita criar uma cultura, criar um ambiente que permita que esses líderes despontem, né? A gente até falou que eles floresçam e que eles sobrevivam. Porque muitas vezes ele até floresce, mas com o tempo a cultura, o modelo organizacional, as relações, elas vão matando aquele desejo, né? Ou ele vai embora e vai empreender e vai atuar numa startup, que é um ambiente muito mais promissor, ou ele morre. E ele não consegue e ele acaba se rendendo a um sistema. E até o Matheus mencionou 3 características, né? Que é a causa, a liberdade e o terceiro, o equilíbrio como valor. Como criar um ambiente, uma cultura que valorize esses aspectos que são tão importantes para esse novo perfil, mesmo quando ele ainda não é um líder, para que ele queira ficar e ele ajude o negócio, a organização a fazer a transformação que ela precisa um pouco ali na frente, né? Não está longe, né, Dani? Não, a gente já está vendo hoje, né, em muitas organizações, e é a questão do mindset fundamentalmente, né? Essas organizações que ainda atuam muito na questão do comando e controle dificilmente conseguem reter esses high potentials e com todo esse mindset que você estava falando lá, tão necessário para essa transformação do futuro. Então, a questão do altíssimo protagonismo e foco em aprendizagem contínua, da agilidade de pensamento e foco constante em inovação. Quer dizer, inovação deixa de ser responsabilidade de uma área de inovação, porque ela está em todos nós, né? Na verdade, né? Então, na verdade, quando a gente fala então dessa nova área de aprendizagem, ela tem então 2 focos grandes no que se diz respeito à liderança. Então, de um lado, formar e desenvolver
esses líderes do futuro, já mapeados que serão, e de outro lado, cuidar da cultura para que eles, eu adoro a expressão que você usou, floresçam e sobrevivam. E aí eu acho que tem um aspecto também de uma mudança que a gente está observando, que ainda ela é recente, mas a gente já tem cases de uma mudança. Você começou lá no início falando do RH, Sim. né? E já tem empresas, não muitas, mas isso já é um movimento que que estão reinventando o RH. Né? A gente já tem um novo conceito, que é a experiência do colaborador, e a gente conhece cases como, por exemplo, aconteceu no Airbnb, Sim. que transformou a antiga área de RH numa grande área de experiência do colaborador, que envolveu marketing, comunicação, o antigo RH, a área social, ou seja, são áreas responsáveis por cuidar da experiência do colaborador como um todo e olhar para dentro e para fora. Porque não adianta você falar que faz fora uma coisa que você não pratica dentro. Né? A experiência de marca precisa ser vivida pelo cliente, mas também por seu cliente interno, que é o seu colaborador, que passa a ter esse status de cliente. Nos modelos que a gente trabalha de desenho de aprendizagem, de modelo de aprendizagem corporativa, ou até mesmo no desenho de um portfólio de experiências de aprendizagem, a gente trata muito o colaborador como cliente, a gente usa inclusive esse termo. E por que eu estou falando isso? Porque é imprescindível pensar na experiência do colaborador, cuidar, ter isso dentro do mapa estratégico, independente se você chama a sua área de RH ou não, mas você tem que ter isso no seu mapa estratégico se você quer ter uma cultura e um ambiente para acolher e para trazer esses profissionais para perto de você, esses líderes do futuro, né? Deixar que ele cresça dentro e trazer quem está fora. Perfeito. Muito bom, excelente. Val, cabeção, aqui só tem cabeção, gente, é uma delícia. A Val sempre traz novos olhares e novas perspectivas das coisas, muito inteligente, eu muito fico criativa. Feliz de estar aqui, eu agradeço pela oportunidade de estar aqui trocando com você. O privilégio é nosso, imagina. A nossa visita dormiu, será? Você pode ver lá, Adri? Eu acho que a nossa visita dormiu. E a semana que vem a gente tem outra convidada especial, que é a Moema Schlohauer, querida parceira nossa de longa data, outra, eu brinco, tudo gente inteligente, né? Outra mulher sensacional, que vai falar sobre a natureza da liderança. Então, a semana que vem, quinta-feira, estamos aqui de novo nesse mesmo horário, às 20 horas. Se você quiser falar conosco sobre qualquer um desses assuntos, entre em contato, que a gente responde sempre. E as perguntas não respondidas, que nem sempre eu consegui ficar olhando, a gente responde também, tá bom? E aí, a Vi... que legal, tem visita aqui, ó. Nós temos uma visita, gente, que está super acordada e que adora aparecer na televisão. Essa é a Vitória. É a parte mais legal dessa brincadeira toda. Né? Fala oi para todo mundo, Vivi. Fala oi. Eu tô brincando aqui com um papel muito legal. Foi um prazer de novo. Obrigada pela participação de todo mundo. Quinta-feira de volta com a Moema. Beijo grande. Obrigada, Dani. Obrigada pela oportunidade. Prazer é nosso. Até. Tchau, gente. Tchau, tchau. Eita, comendo papel. Tem esse papel aqui, menina. Tem cola. Pronto.